para vocês hoje aqui do Ford EcoSport 1.6 ano 2014. Essa aqui é a versão G2 do SUV pequeno da Ford. A EcoSport, lançada em 2013 aqui no Brasil, desencadeou uma verdadeira revolução no mercado nacional, apontando que o consumidor brasileiro também gostava desses veículos com a suspensão elevada, denominados aqui de SUV. A EcoSport reinou sozinha no segmento até a chegada do Duster em 2011. Ela serviu para canibalizar as vendas da Blazer, da Paraty, da CrossFox e ainda sepultou aqui no Brasil a ideia dos hatches médios, né? E também das Station Wagon. A primeira versão, ela parecia mais ou menos um jipinho, eu achava ela bem simpática, mas curiosamente ela tem as mesmas dimensões dessa segunda aqui, que é a versão G2 da EcoSport. Esse modelo aqui que nós temos aqui, que eu vou mostrar para vocês hoje em detalhes, ela é equipada com motor 1.6, que corresponde a quase 70% das vendas do veículo. Ela rende 115 no álcool. A EcoSport 1.6, ela rende 15,9 kgfm no álcool e 15,7 na gasolina. Há um consumo urbano de 7,10 proporcionalmente no álcool e na gasolina e 8,4 e 12 no consumo urbano. Ela é oferecida com um câmbio mecânico de 5 marchas e ela tem, curiosos, 4,23 metros de comprimento. Esse carro atende essa resolução de tamanho porque ela é voltada para o mercado indiano, onde os carros que têm até 4 metros e 10 centímetros têm uma isenção de IPI. Então, a Ford por lá mexe um pouquinho no para-choque da EcoSport e ela atende essa resolução, podendo figurar lá como um carro menor e assim contemplando a resolução de IPI que o país oferece. Ela tem, curiosos, 2,52 entre eixos, que não é tão ruim, mas se comparado com os padrões atuais e pela proposta do carro, acaba sendo entre eixos pequeno. E curiosamente, ela é 3 centímetros a mais do que a versão 1. Ela tem 1,69 de altura e tem 1,76 de largura. Ela é um carro razoavelmente largo. Agora eu quero saber aqui a pergunta que não quer calar. E o espelho retrovisor rebate, o que é muito bom porque facilita em algumas manobras. Isso também é muito legal, né? Olha aqui, o espaço do motor aqui é bem amplo e ela vem equipada com direção elétrica, o que melhorou bastante o consumo desse carro em relação à versão anterior, que vinha equipada com direção hidráulica, o que deixava o carro um pouco mais gastão, mesmo com esse conjunto mecânico. Essa versão aqui que nós estamos analisando é uma 2014, ela vem bem equipada, ela tem farol de milha, ela tem aqui pneus aro 16, ela vem calçada aqui com 205/60 aro 16, tem uma roda muito bonita, ela tem um visual imponente, olha só. E tem esse charme do pneu atrás aqui, que seduz e arrasta multidões, né? Esse aqui é o modelo Freestylers 1.6, vamos ver aqui como é que abre, depois eu vou ter que abrir lá dentro. Abriu, olha aqui. É curioso que a porta abre como se fosse uma porta de geladeira. Olha só, tem um amortecedor aqui. O espaço é até considerável pela proposta do carro, não é um porta-mala pequeno. Olha só, é bem legal. Aqui, o entre-eixos dela está aqui atrás. O assoalho é baixo, o que permite com que os 3 ocupantes viajem com relativo conforto, olha só. Todos os 3 ocupantes têm cinto de 3 pontos. O espaço para cabeças é muito bom, olha, não raspa. Então, apesar do entre-eixos não ser muito longo, mas dá para 3 adultos viajarem aqui com muito conforto dentro da EcoSport. O visual é muito bonito. O banco tem esse descansa-braço aqui, que ajuda a dar um aspecto premium para o veículo. Os arremates da porta assim, são muito charmosos, eu achei bem bonito. Tem muito plástico, né? Não tem soft touch, mas o aspecto é muito bonito. O ângulo de entrada das portas também é muito bom, o que permite saídas com muita facilidade por parte dos passageiros. Deixa eu mostrar aqui o painel para vocês internamente, como funciona aqui.
Essa unidade aqui está com apenas 98.814 quilômetros. Eu achei esse painel bonito, esse volante também é bem simpático, olha só. Vamos ver a buzina. Buzina de Ford bonita, eu gostei. O ar-condicionado é analógico, que eu também gosto, porque é mais durável. Tem esse computadorzinho de bordo aqui muito preciso em cima do painel. E aqui o porta-luvas em 2 níveis. É curioso que esse painel assim, parece que ele veste o motorista. Esse volante tem regulagem de altura. Eu gostei desse conjunto do painel aqui, porque o motorista fica muito vestido aqui dentro da EcoSport. Parece que está tudo muito ajustado, muito à mão. Agora eu achei essa coluna C muito grossa, assim. Eu acho que rouba um pouco a visibilidade. Apesar de ser um carro grande, eu acho que a visibilidade aqui dentro da EcoSport não é muito boa. A visibilidade assim, para manobras. Se o carro não tem um sensor de estacionamento ou uma câmera de ré, agora tem muito porta-treco, olha. A gente acaba tendo um pouco de dificuldade de manobrar, olha. Não tem iluminação aqui. Eu imaginava que deveria ter. Também para o passageiro aqui não tem iluminação. Agora um couro muito bom, perceba que é um carro de uso, né? 98.000 quilômetros e os bancos não tem rasgos, não tem nenhum tipo de deteriorização, o que atesta a qualidade aqui do carro, né? O painel é todo de plástico e a reclamação que eu posso dizer para vocês é um excesso de ruídos, mas tem um tweeter aqui na porta, regulagem aqui do espelho retrovisor. Eu gostei dos posicionamentos aqui dos equipamentos da EcoSport. Eu lembro que quando esse carro foi lançado, a minha irmã pensou em comprar um desse e eu dirigi e achei meio pesado. Eu ainda posso dizer que eu acho esse motor 1.6 um tanto fraco para a proposta do carro, mas dá conta. Um carro desse faz uma média de 8 a 9 no uso equilibrado urbano. E considerando o tamanho do carro, a largura do pneu, gente, não é um consumo alto para um perfil de um carro desse. E agora eu vou destacar para vocês alguns pontos que eu considero negativos aqui a partir da minha experiência de uso desse carro. Em primeiro momento, acho que a principal crítica seria as peças caras. A Ford tem peças muito caras aqui no nosso país e sobretudo aqui na minha região, que é a região Nordeste. A gente fica refém de comprar pela internet, ainda mais agora que a produção dos carros foi descontinuada, o preço das peças tende a se elevar. E quando você compara, por exemplo, a EcoSport com o Sandero Stepway, a gente vê que são carros que têm propostas parecidas, mas o custo de manutenção do Sandero é bem mais em conta. Então, o primeiro aspecto negativo da EcoSport, a meu juízo, seria o preço das peças. O segundo ponto que eu não gosto desse carro é o desempenho fraco dele, sobretudo na estrada, né? Ele passa uma sensação de ser um carro pesado. Bom, não é o caso desse veículo aqui, mas as versões que são equipadas com câmbio Power Shift são problemáticas. É um câmbio muito ruim e pouco durável. As versões de câmbio manual são fortemente recomendadas. Eu penso também que falta um mimo, um conforto aqui, que eu acho que é quase que imperdoável para um carro desse porte, que é a ausência de um descansa-pé aqui perto da embreagem, que para um carro com a proposta da EcoSport cairia muito bem. O primeiro ponto eu destaquei, que é a questão da distância entre eixos ser pequena, o que faz com que o espaço interno fique um pouco comprometido. Não tanto aqui para trás, mas já ser o espaço aqui entre eixos aqui para os passageiros dianteiro e o motorista fica um pouco comprometido. Então esse ponto do espaço interno eu acho algo problemático da EcoSport. Ainda sobre o quesito internamente, apesar da beleza do painel, a iluminação, eu acho que tem muito plástico internamente, plástico duro, o que é uma grande fonte de ruído, né? A questão da visibilidade eu destaquei, o vidro traseiro é muito pequeno e a coluna C ali atrás é muito grossa. Então manobrar a EcoSport aqui de ré, essa geração G2, fica muito difícil. Destaco também que aquela coluna A também é grossa, só tem aquele vidrinho ali que não ajuda em nada a fazer as manobras. Eu acho que para a manobra interna, a EcoSport é um carro difícil de dirigir.
Outro problema também que eu destaco, como já disse aqui para vocês ali, além da tampa traseira, as portas são muito pesadas. Então elas vivem desregulando, assim, uma porta pesada. Ela parece a porta da minha Zafira, que eu tive, que é um carro assim com portas muito pesadas. Então isso aí ajuda um pouco a elas ficarem desreguladas. Um problema crônico, Um problema crônico também da EcoSport é a questão da bateria, que ela vem de fábrica, a versão 1.6, que é essa aqui que nós estamos analisando, com a bateria de apenas 43 amperes, que é muito pequena para um carro desse porte e que tem tanta eletrônica. A 2.0 vem com a bateria de 60 amperes, que é um pouco melhor. Era muito corriqueiro, quando esse carro foi lançado na versão G2, eles, assim, muito novos ainda, terem que ir para autorizada por a bateria descarregada ainda nos primeiros quilômetros. Esse carro aqui, ele teve um problema no eletroventilador que é típico e crônico desse carro. Um outro problema crônico também desse motor Ford é a luz da injeção eletrônica acesa, acusando problema no corpo de borboleta ou então no pedal do acelerador, mais especificamente no aterramento do pedal do acelerador. Isso tem que ser visto com muito cautela em caso de compra, porque é um defeito muito chatinho de ser resolvido e poucos mecânicos são familiarizados para trabalhar com a EcoSport. Um ponto também que eu queria destacar para vocês é o fato do volante só ter regulagem de altura e não de profundidade, o que dificulta muito alguns motoristas ajustarem para o uso. Bate também aqui o setor de direção da EcoSport. Acho que fruto dessas rodas sempre aro 16 serem muito pesadas, então é um desgaste prematuro aqui nessas peças. Eu destaco essa questão do setor de direção, do corpo de borboletas, porque eu já disse, o principal problema da EcoSport é o custo das peças. Esse meu amigo que é dono desse modelo aqui foi fazer uma revisão de rotina e recebeu, pasme, um orçamento de R$7.000 para consertar questões que não são, assim, nada complicadas assim do carro, sabe? Agora, com relação a pontos positivos, e são muitos, eu destacaria em primeiro plano o consumo do carro, que eu acho o 8.9 muito bom para um veículo desse porte. É um carro que tem uma boa segurança ativa e passiva, ele é um carro alto e ele tem uma linha de cintura alta que confere barras de proteção para os passageiros, isso é importante. Essa direção elétrica dele é muito precisa, muito leve, muito durável. Esse carro aqui é 2014, já está com quase 100 mil e nunca foi feito reparo nessa direção elétrica. Ele tem uma boa altura em relação ao solo, então ele é um SUV de verdade, não é só um SUV de shopping, né? É um carro que, apesar dos problemas de peças caras da Ford, ele tem uma excelente revenda. Eu destaquei para vocês que, exceto esse problema aqui do setor de direção, a suspensão é muito robusta e durável, tá? Ele vem com freio a disco nas 4 rodas, o que é muito bom. E ele tem um excelente posicionamento para o motorista conduzir em situação de buraco, né? E esse carro também foi muito bem pontuado no teste Lab Incut. Ele recebeu 6 estrelas para adultos, 5 estrelas para adultos e 3 para crianças. É um carro que ainda tem muito charme, é um carro que ainda impressiona, é um carro que chama atenção ainda nas ruas, né? E ele conseguiu ser mais firme do que a geração 1. Porque a geração 1, que era aquele modelo de 2003 até 2002, era um carro muito mole. E esse aqui é um carro que é muito mais firme, tá bom? Pela atenção de vocês, muito obrigado.